atenção, a IA é poderosa, mas você ainda é o piloto, então você é o comandante, você está no comando dos seus estudos. Então use com inteligência e ela vai multiplicar os seus resultados. Então, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo, voltando aqui a fazer nossas lives, né? Para falar para você como passar em qualquer prova de concurso público, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Welton, eu sou funcionário público, mais especificamente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, e tenho mais de 30 anos de experiência em concursos públicos, já fiz diversos concursos, passei em alguns, e o principal deles, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E hoje um dos meus principais objetivos de vida é estar ensinando as pessoas como ter uma vida mais fácil nesse mercado, nesse mundo dos concursos. E a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, então se você já me segue, você sabe disso. Se você está me conhecendo agora, você também vai ficar sabendo disso. Inclusive nós temos um trabalho presencial, onde a gente ajuda as pessoas de maneira presencial, né? Aqui na redondeza de onde a gente mora, que é na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a estar dando aula. Por isso que surgiu essa ideia. A gente acabou de ter uma aula presencial e a partir de hoje, toda vez que nós terminarmos uma aula, que são todas as segundas-feiras, a gente vai abrir aqui a live para poder estar passando para vocês aquilo que a gente viu anteriormente. A diferença é quem está presencialmente e já está um tempo com a gente tem a oportunidade de estar trazendo mais conteúdos, ou melhor, essa pessoa tem a oportunidade de estar tirando mais dúvidas, de estar realmente extraindo de mim tudo que ela puder, e eu também dar aquilo que ela precisa para poder ter sucesso, para poder avançar no que diz respeito a concurso público. Já no online, a gente está aqui, a gente está começando, a gente está ajustando algumas coisas, igual eu não consigo no momento ver quem está aí online, quem está nos assistindo. De vez em quando eu vou dar um pulinho do outro lado da câmera para ver como que vocês estão. Então, se você quiser participar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, manda alguma mensagem aí, que eu coloquei aqui para poder a gente ouvir quando entrar alguma mensagem, notificação. Então a gente dá um pulinho aqui, dá uma paradinha e vai ali, olha, e aí você vai parar de repente me ver a minha imagem, mas vai estar ouvindo a minha voz e eu vou estar interagindo com vocês, tá bom? E depois esse vídeo vai ficar disponível aí nas plataformas para você tirar suas dúvidas, mas como a gente já tem falado em outros vídeos, você pode nos mandar mensagem, você pode entrar em contato pelos outros canais que nós temos, a gente vai ter o prazer de estar respondendo. Então esse material ele vem do preparatório para concursos e, como eu falei, como passar em qualquer prova de concurso. E aqui então estão as nossas principais redes, entendeu? Que é o YouTube. Então se você ainda não segue a gente, dá um pulo lá e começa, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. A gente tem esse aqui que você está nesse momento, que é o Instagram. A gente também tem o Face e tem o TikTok. Então no YouTube a gente é o @WPS _concursos, e nas outras plataformas é WPS Concurso. Então a partir, a gente já tem algum conteúdo lá, a gente vai estar cada dia, cada semana, trazendo conteúdo de valor para que você possa estar conseguindo aquela tão sonhada e esperada vaga
num concurso público, ok? Olhando aqui, ver quem está aí com a gente aí online. Ô, Gabriel, você está aí de novo aí com a gente, obrigado pela sua presença, Se tiver mais alguém aí, só vai falando. Então a gente vai passar aqui o que a gente já passou mais cedo. E o que a gente falou hoje cedo? A gente falou sobre inteligência artificial aplicada aos estudos. Então, mais cedo a gente falou que essa é uma ferramenta que nos últimos tempos ela está sendo bem utilizada para quem estuda, para quem faz concurso público, e a ideia é que a gente aprenda a cada dia a explorar essa ferramenta, e assim como as outras ferramentas que a gente já tem falado no decorrer de outros vídeos, de outras aulas, a gente vai também falar um pouco sobre essa ferramenta. E como é uma ferramenta nova, a gente está começando a entender o funcionamento dela. Então a gente trouxe aqui os conceitos básicos e as ideias básicas como a gente explora essas ferramentas. O primeiro ponto é o que é inteligência artificial. É importante também dizer que quem está fazendo presencial, se tiver tempo, não tiver com sono, tiver disponível, assista também essa aula, que de repente pode vir alguma coisa que passou da aula passada, como me veio aqui uma questão agora, O que é inteligência artificial? Então eu vou falar logo para eu não esquecer, igual eu esqueci da outra vez. A inteligência artificial é a capacidade de sistema, como o chat GPT, e tem outras, como eu falei aqui na aula, entender e responder perguntas, criar conteúdos, resolver os problemas e muito mais. Então, se criou, os programadores, o pessoal do mundo que entende esse mundo digital de outra maneira, criar uma ferramenta onde você consegue respostas para muitas coisas. Mas, abrindo um parênteses aqui, foi isso que eu não falei na outra aula, apesar de existir nessa ferramenta tão poderosa, essas ferramentas são diversas ferramentas, então coloca aí no comentário se você já utilizou alguma, provavelmente você já ouviu falar, se você já ouviu falar, se você também não ouviu, coloca aí, nos ajuda aí a cada dia estar levando esse conteúdo. Mas isso não substitui a inteligência coletiva, a inteligência humana, porque para existir uma inteligência artificial, um ser humano teve que desenvolver isso, ou diversos seres humanos tiveram que sentar ali, estudar, ver questão de programação para chegar no hoje o que a gente já tem. Lógico, tem algumas que ainda estão muito no início. Você faz algumas perguntas lá básicas que você sabe e ela vai te dar uma coisa completamente diferente. Então, mais lá na frente a gente vai ver que, apesar de a gente ter essa ferramenta, a gente não tem que substituí-la pelo que a gente já tem hoje de comprovado, cientificamente provado, em relação aos estudos, em relação a outras coisas. Não sei se aí onde você mora acontece isso, se vocês ouvirem aí, provavelmente a moto passa e faz uma barulheira, mas faz parte, esse é um mundo digital e, como a gente falou, a gente tira proveito daquilo que a gente pode. E o outro ponto, mas o mais importante é como isso pode te ajudar como concurseiro. Então, eu te falei, pode te ajudar muito, a gente vai ver no próximo ponto, mas vou falar sempre, não deixe que isso substitua outros materiais, outras ferramentas que você já possui, que você já sabe, ou que você já aprendeu aqui com a gente. Se você não aprendeu, dá uma olhada nos outros vídeos, nos outros conteúdos que nós já postamos, e a gente vai estar sempre falando. Então, vamos para o ponto 2, que é exatamente a gente entender como que a gente pode tirar proveito dessa ferramenta maravilhosa, que é como que a gente aplicações práticas da IA de inteligência artificial nos estudos. Que
pode ser na explicação de conteúdos. Botei aqui um pouco junto, porque se eu colocasse separado ia ficar muito pequena a letra. Então são 3 pontos: a explicação de conteúdo, resumos e mapas mentais, questões e simulados. Então, basicamente são 3 formas de que a gente pode tirar proveito da inteligência artificial. Explicação de conteúdo. A IA pode te explicar temas difíceis de forma simples. E aí, como que você dá um comando? Isso aqui é importante, que a gente também falou mais cedo, que é o tal do prompt engineer. O que significa isso? É como que você dá um comando lá. Se você der um comando muito genérico ou muito simples, ela vai te dar uma resposta muito simples ou muito genérica. Então, aqui tem um exemplo. Explique licitação para iniciantes. Então, se você digitar isso lá na inteligência artificial, ele vai te trazer todo um conteúdo, uma explicação de licitação para iniciantes. 2. Pode adaptar o nível de explicação, básico, intermediário ou avançado. Geralmente, quando você digita alguma coisa lá, ele vai te dar depois mais opções para você continuar se aprofundando naquele conteúdo. Mas você também pode colocar já o que você quer. Se você está começando, você pode colocar básico, se você já está um tempo na caminhada, você pode colocar intermediário. Ou se você já está há muito tempo, quer melhorar muito seu estudo, coloca lá o avançado. Ele vai te trazer uma série de coisas, né, nesses níveis. Então, quanto mais específico você for na sua pesquisa, naquilo que você está buscando, mais a inteligência artificial vai te trazer também algo específico. Né? Dá mais uma olhada aqui, ver quem está com a gente aí online, quem está participando. Ah, legal, né? Tô vendo aqui a Márcia, né? Legal. Obrigado aí pela presença de vocês. E vamos lá. O outro ponto é resumos e mapas mentais. Entendeu? Então você digita um conteúdo e peça um resumo objetivo, né? Isso também é importante, é mais ou menos o que a gente falou em cima. Se você pedir um resumo somente, ele vai trazer um resumo muito genérico. Então, você colocar a palavra objetivo ela vai trazer mais questões em relação ao que você está pesquisando, né? Você pode pensar nesse ponto também, você pode pedir uma estrutura de mapa mental ou tópicos chaves. Então, a gente já estudou no presencial que mapa mental é uma ferramenta que nós temos para explorar, para melhorar os nossos estudos, né? E o tópico-chave. E o outro ponto, dentro desse ponto 2, questões e simulações, né? Ou simulados, né? Então, você pode gerar questões de múltipla escolha sobre um tema específico. Então, se você fizer esse pedido para a IA de questão, eu tenho usado bastante esse ponto aqui, de pedir algumas questões de determinados assuntos, e ela traz. Aí eu peço para ela simular uma mini prova com correção e comentários. Também ela faz isso, fazendo questões e simulações, simulados de como são, ou de como pode ser uma prova ou um conteúdo, porque já observei que tem algumas pessoas que costumam estudar somente lendo, né, o conteúdo, e o ler ajuda, mas vejo que o principal fator que faz você aprender, que vai te dar casca e vai te dar embasamento, vai te dar base para você poder passar em concurso, é você praticar. Porque você lê, você também tem que fazer, porque a prova você é feita. Ela não é algumas, poucas provas, na verdade não conheço nenhuma. Se for não para pensar nesse exato momento, se você souber, coloca aí nos comentários também. Poucas provas são provas orais, geralmente são provas escritas, né, que são feitas pelo candidato, pelo aluno que vai no determinado local e faz essa prova. Então é bom que você esteja sempre simulando aquilo que você vai fazer no dia da prova. E
vamos para o ponto 3, que é onde a gente tem que ter cuidados e saber os limites, até qual limite a gente tem que utilizar, né, essa ferramenta. Mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui, quem está com a gente ali no online. Menos pessoas estão aí, mas isso faz parte. Daqui a pouco a gente vai melhorando. Então vamos lá. Cuidados no limite. Nem tudo que a IA responde está 100% certo. Sempre confirme com fontes confiáveis. Então, assim, a IA, dentro desse contexto aí, tudo que eu já falei, não substitui a inteligência humana e a inteligência coletiva humana. Lógico que hoje, com a tecnologia, com a correria do dia a dia, está mais desafiador, mais complexo a gente formar grupos de estudos, a gente compartilhar essa inteligência coletiva humana. Mas, quando você for estudar, fazer alguma coisa, você tem que sempre ver se aquilo está dentro do contexto. O ideal seria que você já tivesse estudado, se tivesse já uma base, para quando você for buscar questões, provas e etc. ajuda, você tenha essa capacidade de analisar se exercício que você está vendo realmente procede ou não. Porque se você pega isso como primeiro contato, se você está zerado, você tem pouco tempo até o dia da prova, vai te ajudar em alguma coisa, mas também pode vir alguma coisa que não esteja tão certa assim. Então tem que sempre estar olhando esse contexto. Então, se for para você olhar e revisar, então é melhor que você estude pelos métodos antigos. Outro ponto, a IA não substitui estudo ativo, serve como apoio e não como muleta. Então, foi o que a gente também falou, reforçando isso, não substitui. Você tem que estudar pelos métodos tradicionais, como a gente já tem falado aqui. Lógico, hoje tem muitas ferramentas, a gente tem uma aula específica, vai gravar um vídeo falando sobre isso mais para frente, sobre ferramentas mais modernas que são mais eficazes, ou melhor, eficientes, a gente explicou isso nessa aula, a gente explica, para que você consiga atingir o seu resultado. E evite usar só para resumo, faça perguntas, revise e pratique com ela. Eu queria aqui explicar, já que eu falei isso, eu falei num outro contexto, eu acho que aqui no online eu não falei ali da diferença de eficiência e eficácia. Então, já que eu toquei nesse assunto, eu vou estar explicando vocês, eu vou puxar para cá o nosso chat aqui. Ao invés dessa diferença de eficiência e eficácia, e você possa, através desse nosso conteúdo, do que a gente está trazendo aqui, exatamente saber qual é o nosso principal objetivo. E você possa realmente tirar proveito desses conceitos e saber o que a gente quer trazer para você. Então, eu demorei um tempo a entender isso, mas quando eu entendi isso, ficou muito claro para mim. Toda vez que eu falo sobre isso, eu tento explicar para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, de entender o que é ser eficiente, ser eficaz. Então, ser eficaz O nosso objetivo aqui é levar você do ponto A, até o ponto B. O ponto A seria o local que você se encontra agora, a maneira que você se encontra nesse momento. De repente você é uma pessoa que está começando do zero os estudos, para concurso,
de repente você nunca ouviu falar sobre concurso público, não sabia nem como começar, ou ainda não sabe nem como começar. De repente você já tem estudado alguma coisa, já começou a ler alguma coisa, ou já apareceu na internet, você começou a ver sobre o concurso público, e você já tem uma experiência, já fez, ou até já fez algum concurso, 1 ou 2 ou 3, ou você até já passou em algum concurso, já é funcionário público, já está com a sua carreira, mas você quer fazer uma mudança de carreira. Você quer fazer um outro concurso, de repente com ganhos melhores ou maiores, ou de repente uma folga melhor. Cada um tem o seu objetivo e a gente vai falar, né, sobre tudo isso, como a gente já tem falado em alguns outros vídeos. Então, você concorda que para você ir do ponto A ao ponto B, você pode ir da maneira mais rápida, que seria uma reta, ou você pode sair do ponto A, você pode, né, dar uma volta, descer, ir, de repente voltar e chegar no ponto B. Né? Chegar. Então, as duas maneiras, a maneira 1 e a maneira 2, essas duas maneiras vai fazer você chegar até o seu destino. Mas qual a diferença? Essa aqui é a maneira mais rápida, a maneira 1 é mais rápida, a maneira 2 é a maneira mais demorada. Em concurso público, qualquer caminho que você tome e você não desistir, você vai chegar lá, seja no caminho 1 ou o caminho 2. O problema é que quem escolhe esse caminho aqui, né, geralmente desiste no meio do caminho, né, para no meio do caminho, ou tem gente que anda um bom pedaço e desiste quando está chegando, tem gente que desiste logo no início. Por quê? É um caminho mais longo, mais complicado. E esse caminho mais longo, ele é eficaz, é a eficácia. Porque a definição de eficácia, não vou te dar aqui a definição exatamente como está escrito, de repente no próximo vídeo eu trago isso para vocês, mas a eficácia é você chegar aonde você quer chegar ou desempenhar alguma tarefa. Esse conceito eu aprendi quando eu cursei administração. Eu sou formado em administração e educação física também, mas a minha última faculdade foi de administração. Por N motivos, eu tive negócios, mas enfim. Isso é para um outro papo. E aprendi isso. Então você vai chegar no mesmo local, no seu mesmo objetivo, mas só que você vai gastar. Você eficaz, você vai gastar, né? Você vai gastar mais tempo, então vai ser um tempo maior, né? Você vai gastar também mais recurso, você vai gastar mais dinheiro, você vai aumentar a questão do dinheiro e etc. Entendeu? Então, a eficácia é isso, é você gastar mais. Então, é tudo mais, é mais tempo, é mais dinheiro. Mesmo que você chegue, você vai ter mais energia gasta e etc, etc, etc. Já a eficiência, quando você é eficiente, a eficiência é o quê? É você chegar no mesmo ponto com menos tempo, menos recurso, menos dinheiro
e etc. Então, a eficiência seria, né, a ilustração, o caminho 2 seria aqui a eficiência, e a eficácia, né, ser eficaz, a eficiência, que é você ser eficiente, seria o caminho 1. Então, o que a gente busca aqui, o nosso conteúdo, o que a gente traz e ainda vai trazer para vocês, é que isso, é eficiência. É a maneira de você otimizar os seus estudos, de você ter mais qualidade nos seus estudos, para você chegar mais rápido possível do ponto A ao ponto B. Um exemplo, se você estuda, se você passar por um concurso, você vai estudar 6 meses, o nosso objetivo é que para você passar, você estude 3 meses. Então, se você está zerado, não sabe nada, a gente vai, no decorrer da jornada, fazer com que você chegue àquele ponto B que a gente vai determinar em menos tempo que você chegaria estudando de qualquer maneira, sem uma orientação, utilizando o caminho número 2, que é a eficácia, né? Que é ser eficaz. Então a ideia é você chegar. Se você quiser chegar isso aqui, gastar mais tempo, é aquilo que eu falo. Já falei, eu li um livro certa vez que concurso público é igual uma fila. Você entra na fila. Se você não sair da fila, se você não desistir de ficar naquela fila, por mais que você veja que aquela fila está grande, e você permanecer na fila uma hora, você vai chegar à sua vez. Lógico, na fila a gente sabe que algumas vezes vão ter algumas pessoas que vão passar à sua frente, vão furar a fila, né? Vão ter outras pessoas que vão utilizar de artimanhas não tão honestas para poder chegar nos seus objetivos. A gente sabe disso tudo, mas se você não desistir quando você vê essas coisas e continuar ali na fila, uma hora a sua vez vai chegar. Então, não é comecei hoje a estudar, comecei hoje a me dedicar, ou comecei hoje um dos concursos que eu já vou passar. Então, vou tirar aqui esse. Então, era isso. Então, são os cuidados que eu já falei aqui. E para a gente finalizar esse contato, esse primeiro contato que tivemos hoje, eu coloquei aqui um alerta, uma atenção. Então, como eu já falei no início, volto a repetir, atenção. A IA é poderosa, mas você ainda é o piloto. Então, você é o comandante, você está no comando dos seus estudos, das suas atitudes. Eu vou trazer, já trouxe o pessoal que já está com a gente há um tempo, eu já trouxe como a pessoa se motivar, como ela se manter focada, como continuar nos estudos, como vencer aquela vontade de desistir, né? Então, como a gente falou, você é o piloto. Então, use com inteligência e ela vai multiplicar os seus resultados. Então, foi o que a gente falou no decorrer desse vídeo. Tomar cuidado, é uma ótima ferramenta, mas não substitui você, a sua inteligência, a nossa inteligência. Porque o nosso principal objetivo aqui é que nós, juntos, somemos forças para que você atinja o seu objetivo, que é passar no concurso público. E com isso eu aqui fico feliz porque você está conseguindo o seu objetivo. E assim você passar em 1, 2, 3 quantos concursos você quiser, porque assim aconteceu comigo. Então é isso que eu te desejo, é isso que eu peço que você coloque no seu objetivo de vida. E para finalizar, se você ainda não está nos seguindo lá nas nossas redes sociais, você vai lá, curte, deixa seu comentário, distribui, compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que você entende que precisam, que é um conteúdo que seria bom para elas, e assim a gente vai estar cada dia ajudando um ou outro e atingindo nossos objetivos, ok?
Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.